referência é outra. Em relação à referência, por exemplo, aqui, normalmente eu pedi para vocês referenciarem artigo científico. Calma. Eu pedi para vocês referenciarem um artigo científico, né? Observe esse exemplo aqui. A gente tem os autores, aqui tem o sobrenome do autor e as iniciais do primeiro e segundo nome. Aí sempre tem um pontinho, depois ponto e vírgula. Depois tem o segundo autor, terceiro autor, quarto autor. Aí depois a gente tem o título, né? O título do texto, do artigo, né? E o que é mais interessante aqui, que o nome da revista, que é em negrito. Depois vem a cidade, né? O volume, o número, página e o ano. Esse suplemento aqui, normalmente a gente não tem, é mais ou menos isso daqui. Então, agora, para fazer um exercício, eu queria que vocês fizessem no computador de vocês, fossem para o Google Acadêmico. Procurasse um assunto qualquer e um artigo científico. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar. Coloquei aqui, onde que eu coloquei? Vão pesquisando aí, por favor, um assunto. Vai aparecer o Google Acadêmico, mais ou menos assim. Aqui, por exemplo, eu pesquisei sobre o bambu na construção civil. E aqui a gente tem, ó, às vezes aqui é num repositório, aqui na Revista Brasileira de Engenharia. Eu gostaria que vocês pegassem a revista mesmo, uma revistinha que aparecesse. Porque aqui às vezes a gente tem, ó, o título, os autores, né, ou pelo menos as iniciais, e tem aonde foi publicado. Conseguiram? Eu vou fazer aqui também e vou mandar um print para vocês. Vou lá no Google Acadêmico. Vou fazer de novo. Vou pegar isso que eu já mostrei para vocês, né? E eu queria... Todo mundo chegou nessa parte? Caso essa do bambu, repetir essa que você está usando. Ok. A Mayra, né? Mayra chegou. Rayane. Aham. Ok. Jazer. Ai, eu vou falar seu nome muitas vezes errado. O Carlos. Carlos, você conseguiu? Você tá pelo computador? Vocês vão, enquanto vocês vão entrando, vocês vão observar que tem uma estrelinha e tem tipo uma aspas aqui. Eu queria que vocês clicassem nessas aspas, que vai aparecer formas de referenciar. E às vezes isso daqui ajuda um pouco.
Aí, normalmente, a gente copia, né? Aqui é porque tem essa... Eu conheço só a APA e essa ISO. Né? Não tem... Às vezes, tem a ABNT, né? Em alguns programas. Mas isso já ajuda a gente. Por exemplo, aqui na APA, você vê que, em relação à ABNT, primeira coisa aqui... Todo mundo conseguiu, já estou fazendo outras coisas. Eu queria que vocês tirassem um print, igual eu vou mandar. Deixa eu enviar aqui. É só dar um print e depois Ctrl V no chat. Eu quero ver qual que vocês pegaram. Viu que no... Aqui no... Jazé tem a NBR, né? Que já tá bem mais parecida com... Tá igualzinho, né? Com a norma ABNT. Ah, legal, do Ezequiel também. Da Maíra também. Eu acho essa ferramenta bem legal. A gente tem a Mendeley, tem outras que ajudam nisso, tem outros sites de universidade que você coloca os dados e já aparece na forma da ABNT. Kaizen. Calma aí, acho que eu fiz junção de nome. Kainan. Foi mal. Gente, esse negócio tá muito novo para mim também, tá? Mas vamos lá. Aí, eu gostaria que vocês conferissem se tá certinho. Lá com o slide, eu vou colocar o slide aqui para vocês conferirem. Ó, aqui, publicação de e-mail eletrônico, artigo. Se tem o autor, né? Se tá em letra maiúscula. Jéssica, eu vi também aqui, ó, letra maiúscula, só que tá, da Jéssica, tá meio esquisito, tá vendo? Às vezes é porque é mais difícil de referenciar, porque eu acho que esse Google aqui, essa citação, né, é um pouco genérica, né? E esse negócio aqui, ó, Bibtex, EndNote, esses outros, são outras formas. Cliquem aí para vocês verem, só de curiosidade. Existem outros editores além do Word, que a gente usa na academia. Então, são outras formas de colocar, é tipo programação. Colocar isso no texto também. Quem teria mais problema aí seria a Jéssica, né? Porque aí ela teria que abrir o artigo para procurar o... É o que mesmo aqui? Procurar onde foi publicado, né? Para conseguir o volume ou o congresso, né? Os outros estão certinho. Mas fica a dica aí para vocês, quando eu pedir de novo a referência. Isso são aos poucos. Normalmente a gente, ó, outra referência que a gente usa muito são
Então, aqui, quer ver? As monografias ou dissertações. Por exemplo, aqui é livro, né? Livro é mais tranquilo, porque normalmente a gente precisa do autor, o título, a edição, aonde a editora e a cidade lá da editora onde foi publicado, né? E o ano. Eu queria ver aqui da tese, olha como que é a tese. Dissertações, doutorado ou mestrado, essas coisas. Aqui a gente tem o nome também, ó. O título aqui está em negrito. Aqui nesse caso é o título, né? E aqui tem um ano, tese, normalmente é doutorado em engenharia mecânica, doutorado em cardiologista, doutorado em arquitetura. Aí tem o nome da faculdade. Eu gostaria de novo que agora vocês procurassem no Google Acadêmico um trabalho que seja dissertação ou dissertação de mestrado ou dissertação de doutorado. Deixa eu procurar aqui também. Às vezes tem que ir lá, né, baixar. Mas é mais aqui, ó. Tá vendo? O meu de novo não tem a BNT, o que eu escolhi aqui. Vou mandar o print para vocês. Aí vocês teriam que acertar, usar um desses três aqui e acertar. Tá vendo que o meu aqui é uma tese, que é o doutorado, né? Acharam alguma aí? Opa, a Rayane mandou aqui. Eu fiquei na dúvida aí, Rayane, se é uma dissertação. Você chegou a abrir o arquivo? Porque, porque normalmente não tem número, né? Não tem. Não tem problema não. Se não der, só se algumas pessoas mandarem, já tá bom. Ó, aqui, Kainan enviou pra gente, né? Ali foi uma tese de doutorado. Robotização de uma cápsula para salvamento marítimo. Essas daí. Aí, normalmente, vocês iam ter que colocar lá, tipo, Escola Naval, São Paulo, né? Era bom colocar, porque na ABNT, voltar lá para o slide, a gente tem, tá vendo? Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo e o ano. Ok? Então, vocês teriam que fazer essas alteraçõezinhas. Deu para entender essa ferramenta aí? Por exemplo, eu vou lá na Cielo. Depois vocês pesquisam aí, lá na Cielo, por exemplo. E acho um artigo, eu coloco o nome dele no Google Acadêmico, que aparece ali e facilita. Porque às vezes tem outros aplicativos que eu tenho que colocar o nome, o volume e tal, e depois coloco bonitinho.
Ezequiel aqui, vamos. Legal. Nossa, mas é muito grande, Ezequiel. Não vou ler o seu título, não. Análise do processo de construção do conhecimento dietoterápico. Nem sei o que é isso. Mas valeu. Obrigada, tá? O pessoal que me enviou. Bom, aos poucos, a partir de agora, eu sempre vou pedir para vocês fazerem referência. Aí, professora, eu não sei como referenciar uma revista ou uma reportagem. Vocês vão lá no Google, referenciar a reportagem. Vão dar uma pesquisada de como referenciar uma reportagem. E aí depois eu vou corrigir no exercício. A gente vai fazer assim, porque são muitos tipos de referência. Beleza? Uhum. Bom, mas aqui, depois desse bate-papo com a referência, eu queria falar sobre a classificação. Vocês estão vendo o slide ou não? Sim. Não. Tá só os nomes na tela aqui. Aí. Agora sim. A gente vai falar sobre a classificação das pesquisas. No livro aqui, de referência, ele usa Gil para classificar as pesquisas. E a gente tem duas formas de classificar as pesquisas. Em relação aos objetivos gerais, é uma delas. Então, segundo o Gil, 2002, né, a gente pode classificar a pesquisa segundo o objetivo geral ali e o procedimento, como que a gente vai analisar os dados. Nessa primeira fase, eu tenho 3 grandes grupos, que são as pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. É um macetinho que eu uso aqui, explorar, descrever e explicar, né, para eu lembrar. Não sei se ajuda vocês. Meu pai. Passa aqui, ó. Passou. Quando eu estou falando de exploratória, tipo assim, você vai explorar um assunto que você não conhece, né? Então, o objetivo das pesquisas exploratórias é proporcionar maior familiaridade com o problema. Então, por exemplo, eu não sei sobre o bambu na engenharia civil. Eu vou pesquisar. Normalmente a gente até faz através de um levantamento bibliográfico, que a gente usa artigos, dissertações, aquela coisa toda, para eu saber do assunto, né? Então, sei lá, eu tenho um problema, né? Voltando lá, eu tenho uma pergunta, um questionamento, e eu vou pesquisar em artigos, dissertações sobre aquele tema. Beleza. A gente também tem as pesquisas descritivas, que aqui o objetivo é a descrição das características de determinada população ou fenômeno. Né? Aqui a gente lembra muito, por exemplo, aquelas pesquisas de opinião, de questão de idade, saúde. É mais de levantamento de opiniões, pesquisa de atendimento de público, ao público, né? E a gente vai descrever as características de determinada situação ali, né? E a última, a gente tem a explicativa,
que normalmente já é meio que ligada para a parte experimental. Por quê? A gente vai identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. A gente vai estudar as causas a partir do entendimento do fenômeno. Então, quais são as razões? Às vezes a gente vai, por exemplo, fixar temperatura e pressão, vai ver o comportamento de um fenômeno. É mais nessa questão experimental, assim mesmo. Nas ciências sociais, tem as pesquisas relacionadas com observações de comportamento, né? Então, esses são os maiores, né? Ó, exploratória, descritiva, explicativa. Em relação aos procedimentos, a gente tem muitas, né? Aqui eu quero destacar a bibliográfica, a documental, experimental e estudo de caso. Eu gostaria aqui, deixa eu voltar lá, porque gostaria, por exemplo, que... Como é que eu volto aqui? Vamos no chat. Eu queria que vocês pesquisassem no Google rapidinho. Gente, eu não sei o que vocês me responderam não agora. Alguém pode me falar? Ah, obrigada. Eu expliquei certinho os objetivos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa bibliográfica. Essa é o que a gente mais conhece, né? Talvez. Ou experimental, né? Que é a partir dos artigos mesmo, do material publicado que a gente já tem na academia. Mas, por exemplo, aqui, qual que é a diferença da bibliográfica para documental? Vocês têm ideia? Se alguém tiver uma ideia ou pesquisar no Google, vou colocar aqui, ó. Mas Ezequiel me mandou aqui, ó. Na pesquisa bibliográfica, você desenvolve sua investigação a partir de trabalhos, estudos já realizados por outras pessoas. Na pesquisa documental, a investigação concentra-se em dados obtidos a partir de documentos. Né? Tem muito essa questão de diários oficiais, essa coisa, né? Qual que eu falei mesmo que eu ia falar com vocês? A outra? Experimental. Experimental a gente conhece, né? A gente vai elaborar condições, experimentos ali para estudar uma variável capaz de a gente observar algumas influências do estudo em questão. E Miriam? Oi. Por isso, é um exemplo, é por causa disso que nos jornais, quando vai falar, por exemplo, de a Lava Jato, vou dar exemplo da Lava Jato. Quando vai dar o exemplo da Lava Jato, eles falam, foi conforme o Diário Oficial da Justiça ou o Diário Oficial da União. Então, no caso, esse Diário Oficial que eles estão se referindo seria essa pesquisa documental que eles fizeram para ter o embasamento da notícia. Não, isso é o Diário Oficial,
é um registro, né? Sim. Aí, no caso, o seu registro Aí a gente, seria a pesquisa isso, a documental. nossa pesquisa seria pesquisar todos os diários oficiais daquele assunto e Entendi. Aí, fazer as nossas conclusões a partir daquilo ali, entendeu? aí se encaixaria na pesquisa documental. Sim, sim. Às vezes tem outras questões de arquivo. Vocês, por exemplo, uma vez eu não sei com quem eu tô falando, eu ainda não Caiu. tô. Aqui, por exemplo, na arquitetura, uma vez eu visitei o Museu da Vale e tem muitos documentos, Sim. muitos desenhos de plantas. Então, esse seria outra pesquisa documental, a partir de como eram os desenhos, né? Porque ficavam todos registrados ali. Seria outro exemplo, entendeu? Essa questão de arquivo mais antigo, entendeu? Entendi. Bom, eu queria que vocês, tem vários tipos, né? Eu queria que vocês pesquisassem agora um artigo e observassem na metodologia dele qual tipo de pesquisa seria ela. O Carlos saiu, né, gente? Depois eu vejo com ele. O Igor entrou agora. Ainda é tempo, né, pessoal? Tá acabando, mas ainda é tempo. Ah, o Carlos voltou. É porque apareceu aqui para mim assim, Carlos saiu da conversa. Você travou no telefone. E a não. Respeita que você. Pizza tá de cria. Pizza de cria. Mãe. Você sabe que agora o que você falar aqui vai aparecer aqui, né? Por favor. Deixa eu ver, Aqui com o Carlos, eu pensei que você tinha saído. É porque aqui são várias pessoas. Estou muito feliz que tem bastante gente. Eu vou vir fazer outra coisa. Não vai salvar dessa frente? Tá. Vocês estão pesquisando? Aham. Isso aí. Eu queria que vocês fossem num artigo, pode ser até o mesmo que vocês pesquisaram, numa revista, e entrasse no artigo e encontrasse qual o tipo de pesquisa daquele artigo. Por exemplo, eu também vou fazer aqui, vou lá no Google, ou na Cielo, se vocês quiserem fazer diferente. Vou lá na Cielo agora. Deixa eu ver um... Será que já tem artigo do coronavírus? Ah, tem. Tem aqui. Não, mas só 2003, porque... Aqui tem uma de 2020. Ah, de corona tá muito difícil, gente. Vou pegar outro tema. Que tá muito recente, aí não tem delimitado certinho, né? Deixa eu pegar aqui.
às vezes não tem escrito, né, certinho, aí a gente tem que ler para saber qual é, entendeu? Alguém mandou para mim? Esse demora mais, né? Uhum. É. Cara, abri aqui. Não sei o que. Deixa eu ver se eu acho a minha pesquisa, porque essa eu sei como tá certinho. Deixa eu ver, neurociência. Ciência. Miriam. Enfim, eu vou pesquisando aqui, vocês vão pesquisando aí também. Se vocês acharem, me falam. Como que é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Por exemplo, aqui eu vou dar um print, tá, gente, para mostrar para vocês. Aqui é um exemplo de uma pesquisa que eu fiz, né? Porque aí eu sei onde eu escrevi. Olha, alguém já achou aqui. Nesse caso meu aqui, por exemplo, aqui, ó, ele falou, porque além dessas coisas que a gente estudou, né, em termos de pesquisa exploratória, né, explicativa, descritiva, a gente tem as pesquisas qualitativa e quantitativa. No meu caso aqui, era procedimentos quantitativos pré-experimentais, né? Então, aqui era uma pesquisa explicativa, né? Eu queria observar uma atitude, um comportamento através de uma atividade ali, né? Deixa eu ver aqui, alguém me mandou. Opa, minha caneta. Carlos. Deixa eu ver aqui. Aqui, a que o Carlos mandou é experimental. Então, deve ser explicativa também, né? Em termos de... Normalmente, na academia, a gente vê muito na parte de engenharia, muito experimental, né? Explicar um fenômeno através de experimentos. Mas essa que o Carlos mandou é a metodologia experimental, né? Às vezes tem pesquisa que fala exploratória, experimental, meio que aqui está meio subentendido. O pessoal de humanas, que é mais detalhista nesse ponto, né? Deixa eu ver aqui, a Maíra mandou. Onde está a Maíra?
Aqui ele meio que fez uma referência bibliográfica, assim, uma revisão de literatura, na verdade, né? Não achei não, deixa eu ver. Ah, mas é exploratória, né, aqui, porque aponta desafios para aprofundar a relação da saúde e arquitetura. É exploratória, né? Deve ser bibliográfica. Então é isso, pessoal. Eu acho que essa parte da unidade 1, 2, seção 2, é relacionada aos tipos de pesquisa. A web aula está muito legal, tem os tipos de pesquisa bem detalhadas lá, não sei se alguém fez. E é isso, hoje eu não vou dar atividade avaliativa. Na próxima aula eu vou dar, beleza? Sim, não, a gente não acha muito citado assim de forma bem clara. Às vezes, quando o escritor é bem detalhista, aí tem certinho. Mas a última pergunta que eu queria fazer aqui com vocês primeiro eu quero fazer lista de presença, né? Então não saiam, por favor. Kainan saiu. Ah, tá bom, ele estava aqui até agora. Qual a diferença? Anotem aí em algum lugar. Qual a diferença de um fichamento, resumo e resenha? Eu vou colocar aqui, ó. Qual a diferença de um resumo, não, fichamento, eu falei, né? Fichamento, resumo e resenha. Para a próxima aula, se vocês puderem colocar assim no Word, bonitinho, para quando eu perguntar, vocês colocarem aí no chat. Beleza? Deixa eu fazer só 12 pessoas, Aline, deixa eu colocar aqui. Tem alguém da engenharia aí? Sim, né? Ah, o Gustavo tem engenharia. Eu prometo que das próximas vezes vai ser mais rápido, mais dinâmico, porque eu também tô aprendendo, tá? Eu prometo que eu vou aparecer também na fotinha, para ficar mais pessoal mesmo estando distante. Aline, Bertoli, Carlos, Ezequiel, Jéssica. Queria agradecer a Jéssica, porque eu fico mandando mensagem para ela para comunicar vocês. Esse guest aqui é quem? Tem o Gustavo. Já, eu vou errar de novo, Jazé. Maíra. Olá, Uber. Rayane. Poxa, tá faltando, gente, ou não? Quem eu não falei? Esse tá assim escrito pra mim, ó. É quem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ai, tá faltando. Obrigada, Maíra. Aê!
Kainan, Igor, Luma, estão juntos, né? É porque cadê vocês na fotinho? Eu não consigo passar. Como que passa para as outras para ver todo mundo? Vocês sabem? Alguém sabe? Alguém? Bom, acho que é só isso, tá? Alguém, por favor, só me dá um tchauzinho para eu não me sentir meio assim aqui, sozinha. Eu não tô vendo mais as pessoas. Tchau, professora! Muito obrigada! Por que eu não tô vendo mais vocês? A gente não tá conseguindo ligar a câmera, não sei por quê. Quer ver? Se vocês puderem ficar aí, o pessoal pode ir já saindo, tá? Mas é porque, ó, vou aqui, eu queria ver. Ah, tá. Poxa, todo mundo não tô. É porque a minha câmera tá com problema. A nossa também não tava funcionando, não. Agora que a gente conseguiu botar pra funcionar. Olha como é que eu não vi. Ah, Jéssica, eu vi. Tá vendo como que eu vejo? Agora vocês que me veem assim, né? Sim. Apareceu esse... Não. Mas enfim. Olha, quem apareceu aí? Agora sumiu todo mundo de novo. Mas enfim, eu vou tentar aprender como ver todos vocês assim passando, porque no Zoom, você vai passando para o lado, você consegue ver as pessoas. Todas as pessoas que estão. Mas enfim. Muito obrigada, tá, gente? Desculpa qualquer coisa, porque eu estou aprendendo. E pelo menos assim eu fico um pouco perto de vocês, porque tá desesperador ficar em casa. Tá? Melhor trabalhar, professora. É. Oi? Diz a Luma que é melhor que trabalhar. Ah, não, menino, tá doido? Ela não sabe o que fala, não. Melhor que trabalhar nesse momento, né? Porque esse aqui tá sendo... Tá, não, tudo bem. Então tá bom. Tá perdoada. Então tá bom, gente. Tchau. Sim. Vai ser nesse mesmo horário, gente. Aí sempre mais ou menos uma meia hora, eu vou ser mais direta nas próximas, tá? Então tá. Muito obrigada. Agora como é que para de filmar esse negócio, meu Deus? Calma. Opa, a gente tem mais uma reunião agora. Sei lá, né? Como é que é isso, pai? Agora. Cara, achei.